A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu vou deixar aqui uma mensagem abençoada que eu não sei se eu vou pôr ela ao ar hoje ou se é domingo. Amém? Irmãos, chegando na tua casa, na minha casa, a palavra é vida. Dentro da palavra é vida. Muitas das pessoas não entendem, porque alguns se perguntam assim: por que eu não entendo a Bíblia? Porque eu não entendo a palavra de Deus. É simples. Nesses 7 minutos que eu vou estar evangelizando, eu vou te explicar algo de importante. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo de número 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O que é que Jesus está falando na parábola do semeador? Ele estava pregando. Muito bem, aquele povo podia entender o que Jesus estava falando. Mas quem estava entendendo e compreendendo a palavra era 11 discípulos do Senhor Jesus. Um não ouvia, porque esse não estava como os discípulos. Aqueles 11 que estavam separados, porque Jesus diz assim: 12 discípulos, mais um é como o diabo. Porque esse tem ouvido, tem boca, fala, tem presença, mas não vive a presença. Está longe, está cheio de iniquidade. O povo judeu estava com o coração cheio. Hoje mesmo, no ano de 2026, nós temos pessoas cheias, com o coração cheios, duros. Você prega o evangelho, a pessoa ouve, assiste, vê, mas está longe, está distante. Por quê? Porque o seu coração está ligado nas coisas terrenas. Se afastou de Deus. A pessoa não entende que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou, ela que se afastou de Deus. Deus não se afasta de ninguém, irmãos. Deus só faz deixar o ciclo acontecer. Por quê? As pessoas separadas de Deus, elas ouvem a palavra de Deus e se converte, busca a conversão. Querem ser transformadas, querem sentir a habitação do Espírito Santo, querem ouvir a voz de Deus, quer ter um compromisso com o Senhor. Olha o que diz o versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que Jesus está dizendo? Alegre-se, porque vós ouve e veem, mas compreende. Aqueles não, aqueles ouviam, viam, mas não compreendiam, porque o seu coração estava endurecido. O povo judeu naquela época, irmãos, até hoje tem muitos, está com o coração endurecido. Ouve a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo não tem ouvido para entender. E não tem boca para falar, para dizer assim: eu quero este evangelho vivo. O que eles faziam? Perseguiam Jesus, procuravam situações para achar erro em Jesus. No versículo 17 nos diz: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvires, e não ouviram. Muitos profetas do passado, aonde serviram ao Senhor, aonde sentiram a presença do Senhor, que iriam ouvir Jesus falar, queriam ter compromisso,
que está ouvindo a palavra, entendendo e compreendendo e guardando na tábua do teu coração, não tendo endurecimento. Não, eu não faço isso. Um dos sinais de endurecimento do coração é dizer: eu não faço isso. E no fundo faz pior do que aquilo que está acontecendo. Quando diz assim: hoje o culto foi péssimo, foi ruim. Na verdade, o culto foi para a pessoa, porque aquela palavra serviu tanto, aquela palavra mexeu tanto, que a pessoa, ela nega. Mas ela nega porque o seu coração está endurecido para entender que ela precisa se converter, precisa ser curada pelo Espírito Santo, precisa ser visitada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que estão dentro da casa de oração, mas está só simplesmente o corpo. A alma está longe da presença do Senhor. O espírito ainda está mais afastado ainda. Tem várias doenças desse século, amados e queridos irmãos e irmãs, que ela chegou para dizer assim: ei, falta de Deus. Falta de Jesus, falta da presença do Espírito Santo. Uma das mais consequentes coisas da falta de Deus, a falta de entender e ouvir a Deus e querer a habitação de Deus, é o suicídio. O suicídio é uma falta da presença de Deus. Deus está ali, mas a pessoa não quer a presença, porque o problema dela é muito mais maior do que o próprio Deus. Igual a pessoa dizer assim: eu não tenho vergonha, eu tenho vergonha de me suicidar porque louco, não sabe o que dizes, porque quem é maior do que o seu problema é Jesus. Quem cura, quem liberta, quem restaura a sua vida é Jesus. O Jesus Cristo que morreu na cruz para que eu e você sejamos salvos. Ele queria que nós sejamos conversos não de carne, mas convertidos de espírito. Porque a tua própria palavra diz assim: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca, irmãos? Porque a nossa carne foi destituída do reino de Deus. E o próprio Senhor disse: do pó voltará. Porque a nossa carne voltará do pó foi feito, do pó voltará. Mas quem tem poder e tem autoridade é o nosso espírito. Abaixo de Deus, quem tem autoridade é o nosso espírito. Por isso a palavra de Deus nos ensina: jejuar, vigia, ora e jejua. Para que o quê? Os três nos santifiquem o nosso espírito. Você pensa assim: eu estou jejuando. Para que eu estou jejuando? Para santificar o seu espírito, para fortalecer o seu espírito, para que o espírito tenha poder sobre a carne. Quando você vive o desejo antigo, você sabe por que o inimigo da nossa alma ele nos ataca? Ele nos ataca não por hoje, porque nós fomos batizados, somos sarados e curados pelo poder de Jesus, pela unção do Espírito Santo. Não, ele ataca nós por causa do nosso pecado antigo. Aquilo que fazia nós ser escravo e matava o nosso espírito. Ele nos persegue por isso. Ele não nos persegue por causa do hoje. Por causa do hoje ele não tem poder, ele tem poder pelo antigo. Por isso ele procura bestas e ataques para que venha nos assolar, para que nós viemos cair no mesmo pecado cotidiano, que é o passado. Tem gente que tem o quê? Língua faladeira. Fala mal da vida dos outros. Tem gente que tem o quê? Prostituição na carne. Tem que tomar cuidado. Tem pessoas que têm vício com droga, têm vício com álcool. Tem que tratar o quê? O espírito. Não se preocupe com o que você foi, mas se preocupe com o que você precisa ser. Nós temos que melhorar em o quê? Sempre estar convertendo, sempre pedir perdão. O perdão, irmão, não é para ontem não. O perdão é para todo tempo, para todo momento.
Por isso que o próprio Jesus diz assim: orar sem cessar. Todo instante é hora, todo minuto é hora de pedir perdão. Todo tempo é hora de conversão espiritual. Amém? Vou terminar por aqui, porque senão os outros irmãos não vão poder assistir este vídeo. Mas essa parábola ela é muito interessante. Eu preguei um bocado dela e hoje o Senhor tocou no meu coração para falar sobre o endurecimento do coração. Muitas pessoas são endurecidas. Estão dentro da casa do Senhor, mas está com o coração duro. Está com o coração como se fosse uma pedra, irmãos. Mas quem quebra esse coração duro é o Senhor Jesus. Dê lugar para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor, o Salvador. O Rei dos Reis. O Deus dos Deuses. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.